criar uma unidade de conservação, onde tem a possibilidade de fechamento e cultivação do bioma, e o resto fazer uma espécie de parque ecológico, dando um projeto ambiental. E também, no entorno completo dela, criar, além do cercamento, pontos de entrega de coleta de lixo voluntário. Por que acontece? O cidadão passa do lado, ele já criou o hábito de simplesmente pegar o lixo e tacar lá dentro. Então, você fechando a área, por exemplo, com tela, e posteriormente com cerca viva, mais esses pontos de entrega voluntária de resíduo, porque aqui não dá para ver, mas ela está assim, aqui, nesse ponto, ela está bem conservada. Aqui, nesse ponto, ela está bem degradada. Então, você separar isso e colocar essa área aqui como uma área de lazer que não é tão difícil, nem é tão oneroso, e fechando aqui, conservando o bioma como uma área com uma unidade de conservação, seria bem interessante. E ainda digo que talvez nessa unidade de conservação teria que ter uma lei específica para que ela se torne um patrimônio verde do município. Então, depois eu até peço, conto com a ajuda dos senhores, que quando a gente for elaborar o projeto técnico, tem que ser passado por essa Câmara. E assim, claro que para a população o projeto também vai ficar aberto para contribuições. O que a gente precisa agora é, de forma imediata, limpar lá dentro, retirar o que está para deixar de ser um ponto de dengue e outras doenças bem complexas, fechar a área e tentar alterar a mentalidade da população para que não coloque lixo aqui dentro. Também conto com o apoio da população. Lixo, entulho, não é porque é uma área verde que é mais fácil jogar lá dentro. Se não tem possibilidade de jogar, entre em contato com a prefeitura para que pare, porque não adianta a gente limpar e continuar também sendo colocado lixo lá. Sobre a coleta seletiva, nós temos uma possibilidade concreta, que é eu vejo que a criação de uma associação para o município de Luminárias ainda pode ser complexa, por conta da exigência legal. Se você cria hoje uma associação do zero, ela fica impedida durante 1 ano de receber qualquer tipo de recurso público. Você tem, dentro da região, dentro dos municípios do Consanne, Ijaci tem uma associação de catadores chamada Camari, que é apadrinhada pela Intercement, que é a construtora de cimento, que eles querem expandir. Eles querem pegar e se instrumentalizar em outros municípios, aproveitando a mão de obra local. Não quer dizer que vai vir pessoas de Jaci para cá. O que eles precisam? Do lixo. Eles precisam aumentar a demanda de lixo deles. E como aqui vocês já têm estabelecido uma logística de transporte do resíduo a partir do transbordo, seria possível de forma muito rápida. Você colocaria a propositura de instalar aqui e ele aumentaria. E nós temos mais ou menos alguns dados concretos que você implementando uma coleta seletiva de porta a porta, você consegue diminuir de forma quase que imediata 5 a 6% da produção de resíduo. E depois você vai aumentando ela de forma gradativa. Então, é fácil tentar implementar aqui. O senhor bem colocou, criar oportunidades de emprego. Essa seria a melhor forma. Mas e a Camar de Lavras? A Camar de Lavras, ela tem que cuidar de uma população extensa de Lavras. Então é complicado para eles estarem pensando em outro município. A Camar de Jaci seria mais fácil, principalmente por conta de 2 questões. Primeiro, pela questão do município, porque a população de Jaci é semelhante à população de Luminárias, então você tem mais ou menos um entendimento de como funcionaria. E também porque a Camari necessita exatamente agora, para entregar como indicador para a Intercement, aumento do lixo. Porque eles só conseguiram uma espécie de subvenção do governo municipal se eles atenderem os indicadores. Quem criou esses indicadores? Foi o Consanne. A gente pegou e falou, em 6 meses vocês têm que processar no mínimo 3 toneladas mês. Depois de 1 ano, vocês têm que chegar a 6. E no final, que é de 2 anos, eles têm que estar a 9. No município que produz 50 toneladas disso, se você chegar a 9 a 10, você consegue diminuir 20% da produção do resíduo. Então você consegue criar essa política e, além disso, você consegue produzir na população educação ambiental para separar seu próprio lixo. Então,
Então seria basicamente essas duas possibilidades que nós só não trabalhamos, nós pedimos desculpa, porque a gente está fazendo plano de luminárias, mas está engatilhado para estar executando para o município. Então nós estamos, em nome da Casa Legislativa, convocando o Consane para fazer isso, viu? Já que você quer serviço, é uma benfeitoria, né, que faça esse serviço para agenda, coleta seletiva, esse intercâmbio com o Jaci. E só deixando bem explícito de novo que todo esse serviço já é contemplado na questão administrativa que o município paga, que é de 4%. Diferente de outros consórcios, eu friso isso muito bem. Diferente de outros consórcios, nenhum produto que o Consane faz, nós cobramos a mais. Nós não somos uma consultoria, novamente, somos uma autarquia do município à disposição do município, é do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para qualquer tipo de questão. Pela ordem, presidente. Pois não? Ivan, boa noite, vereador Alexandre. Primeiramente, eu até te peço desculpas, porque eu fui um dos vereadores que disse que hoje haveria uma audiência pública da Copasa. Isso foi repassado para a gente. Então, houve um engano. E foi corrigido muito em cima da hora, se eu não me engano, hoje de manhã. Então, tem essa realmente, até na população, vai ter realmente essa dúvida. A gente está falando de Copasa, hoje está falando de plano municipal de saneamento básico. Eu peguei o plano, né, a Câmara me deu um plano, eu o li. É um material de estudo e de execução perfeito. Ele traça metas, ele faz diagnósticos e apresenta soluções para o saneamento básico de luminárias a médio e longo prazo. Perfeito. Então, Ivan, eu vou até colocar uma situação aqui que o próprio plano trouxe e que ele nos coloca numa situação da Copasa. No próprio plano fala que a prefeitura, né, o município, tem uma estação de tratamento de água. Eu não vou ler tudo, inclusive, porque tem até um trecho aqui que eu achei deselegante, sinceramente. Depois eu passo. Segundo a prefeitura, o município do funcionamento... uma das justificativas... Fica complicado, mas eu vou ler. Visto que a ETA não apresenta funcionamento, o não funcionamento é devido a questões. Uma das justificativas para a concessão quer dizer que vai ser passada para alguém, é que o município necessita de empresa que apresente competência para o acompanhamento e monitoramento da qualidade da água. Está no 3.1, item 3.1, né? É uma questão. Mas, Ivan, luminárias, segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente tem um consumo de quase 1.296.000 litros de água por dia. Sim, por dia. Pelo que eu vi aqui, é por dia. Sim, ali é metro cúbico. Você multiplica por 1.000, você chega em 1 milhão. Certo? Eu fiz algumas marcações, eu resumi muito o seu plano, que na verdade é muito extenso, mas muito bem feito, e eu vi também aqui que a gente gera mais de 52 toneladas de lixo por mês, que a população de luminárias, apesar de que ela vai diminuir, a geração de lixo vai aumentar, isso é uma progressão, né, mundial. Mas... E lá no final, vocês apresentam, o Consane apresenta 3 opções para gerir o plano municipal de educação. Estou com educação na cabeça. De saneamento. Uma autarquia, ou uma própria secretaria da prefeitura, ou uma concessão. Né? Parece que a gente já tem uma conversa que será uma concessão. Mas é uma história que não está em debate aqui no momento. Agora, eu só pergunto para você, ou até mesmo para o chefe do executivo, é possível se cumprir esse plano?
Bom, a gente deixou bem claro na elaboração dele que ele não é um plano de gaveta. Eu bem coloquei isso no começo. Ele é possível de se cumprir, sim. Você deve sistematizá-lo de forma que você separe as questões que podem ser feitas de forma institucional. O que isso significa? Custo zero, e depois você fazer a prioridade de o que é importante e o que não seria. Sobre a questão onde colocou aí na questão da ETA, para a gente chegar, igual o senhor bem colocou no final, que seria não a gestão do plano, mas a gestão de algumas questões da política de saneamento, nós tínhamos que sim colocar aqui. Se você tem uma estação de tratamento de água que está inoperante, devido a questões, seja administrativas, seja técnicas, entre outros, você deve sim considerar como uma justificativa de concessão. Você deve apontar no plano formas para quem lê, porque a gente não faz o plano apenas para o ordenador da administração. Nós fazemos o plano para qualquer cidadão. Então, se o cidadão pega o plano, ele deve ter ali a possibilidade de vislumbrar, sim, olha, isso é uma justificativa. Nós não colocamos ali que deve-se. É uma justificativa, não deve-se. E sobre essa questão, eu posso estar citando alguns exemplos para vocês sobre, além de falar que o plano é factível, e a gente já colocou como autarquia do município que nós podemos e iremos contribuir para a execução desse plano, diferente de outros planos que você pega, eles são absurdamente fantasiosos, nós colocamos muito pé no chão nesse plano, exatamente sabendo da condição econômica de luminárias e também da condição sistemática de evolução populacional ou não. Muito claramente, saneamento básico é uma política cara, muito cara. Como eu disse no começo, você colocar isso para o município, seja com a mesma obrigação do município de São Paulo, é absurdo. Mas, trazendo uma outra realidade, o município de Candeias, que faz parte do Consane. Lá, eles construiu uma estação de tratamento de esgoto, por recurso da FUNASA. Custou muito caro. O que aconteceu com essa estação hoje? Parada, desde agosto do ano passado. O que o prefeito nos encomendou? Um estudo prático e técnico de o que é mais viável, A, B, C. Caso vocês queiram, nós podemos realizar esse estudo especificamente para o município de Luminárias. Porque aí a gente não estaria contextualizando num macroplano, mas num ponto específico, levando duas questões muito claras, vereador. Primeiro, é mais barato ou não? Segundo, a gestão de risco da continuidade do serviço. Porque você não pode, numa política pública, graduar apenas a questão econômica. Você pode ter um serviço barato, mas ele morrer em 2 meses. Entendeu? Eu não estou questionando. O que você tem que colocar? A questão de recurso do erário público é fundamental, mas a questão da continuidade do serviço também. Lembrando que saneamento é um serviço continuado. Ele não é um programa, ele não é um projeto, ele é um processo. Ele nunca vai parar. Ele deve sempre o quê? Melhorar. Então, por isso que a gente tem que fazer sempre essa planilha. Custo, claro, gestão de risco também. Entendeu? Então, é por isso que a gente pode estar operacionalizando. Se for desejo dos vereadores, é só mandar um ofício para a gente, que a gente pode sistematizar da mesma forma que a gente fez para o município de Candeias e da mesma forma também que a gente fez para o município de Jaci. Então, fica também a critério de vocês. Mas, só para deixar bem registrado para a população, esse plano é executável. Claro que não é executável em 1 ano, a projeção são 20, e também o melhor questão de controle é que daqui a 4 anos, se tudo der certo, não saberei, sou eu, acredito que não, porque é difícil trabalhar no poder público, vai vir aqui fazer exatamente o que foi feito, o que não foi feito, e a cobrança dos vereadores são plena. Mas ele é factível sim. Nós fizemos um plano de saneamento para luminárias diferente de todos os outros que são fantasiosos. Esse aqui é factível sim. Não, perfeito, Ivan, a sua colocação. E eu vou até dentro do plano, é um pedido também, que aprovado o plano, as nascentes, né, no município de Luminárias, todas elas, ou na sua grande maioria, se você pegar um aplicativo lá, que é o Águas Minas, eu não sei se você deve saber melhor, as nascentes nossas, elas precisam de recuperação.
E isso fala no plano aqui, por isso que eu estou levando essa situação aqui. A né? recuperação de nascentes e bacias micro-hidrográficas e tudo mais está dentro do plano na questão de produção de água. Você também não pode só falar para a população em diminuir o consumo. Você tem que ter mecanismo de aumentar a produção de águas, e uma dessas seria o quê? Um programa, ao mesmo tempo, sim, de cercamento, evitar que animais entrem nas nascentes e reflorestamento completo. Isso é uma execução. O que a gente precisaria, vereador, por exemplo, foi feito, aprovado pela Câmara, nós temos que fazer. Hoje, o que acontece? Não existe exatamente esse marco legal para acontecer. Então, o plano ele serve para ser definido o que deve ser feito no município de Luminárias, que hoje não tem. Ele vai balizar os serviços, né, de água, esgoto, luminária. Você falou uma palavra interessante, a produção de água. Né? A CEMIG produz energia através de queima ou movimentação de turbina. A água, na verdade, é cuidado, né, Ivan? Essa produção que você fala não é produzir propriamente dito, né? Assim, eu te entendo perfeitamente. Eu trouxe comigo, essa é uma questão que eu trouxe comigo, a gente não se produz água, a água se cuida. Não é verdade? Exatamente. A água, a gente transforma ela, ou transforma ela novamente em água, ou transforma ela em lixo. Exatamente. E o Plano Municipal de Saneamento Básico de Luminárias, ele quer que essa água volte a ser água novamente e que tenha em abundância para nós. Exato, que a água esteja e melhore na sua qualidade. Quando eu falo produção, desculpa se me... por exemplo, quando você tem um reflorestamento, você tem maior absorção da água da chuva, que eleva as bacias subterrâneas e tudo mais. Então, esse seria a produção de água. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Quero cumprimentar, Ivan, o seu trabalho, da sua equipe. É bem notório, né, pelo conhecimento que eu tenho com a sua pessoa, de um trabalho qual você realiza com eficiência. Com certeza, eu sei disso, a gente sempre conversa durante a semana, tem as outras oportunidades. Quando eu falei aqui na reunião anterior, todo momento na vida da gente hoje se passa por transformação. E as transformações vêm por quem? Pelos pessoal da faculdade. Por isso que existe faculdade. Tem que ter os cursos para as pessoas se prepararem, né, e ir mudando cada dia que se passa dentro do meio ambiente, né, na área administrativa, e assim vai em várias dimensões de estudos. E isso é bacana, trazer essa demonstração, todo esse trabalho, porque vocês realmente estão, né, estudando essa lei, sabe de tudo, e todo mundo hoje sabe da lei ambiental, qual dia que passa, ela se cobra mais. E os municípios, né, fazendas, e assim vai, tem que se adequando. Então, isso passa por uma transformação de primeiro impacto. Realmente, às vezes, a população, ou nós vereadores, vamos questionar algo no plano. Sim, isso é democrático, e toda casa que se recebe algo para ser discutido, ele tem que se adequar. Né? Igual eu estava vendo aqui, nos meus pensamentos, o seguinte, ele tem que constar na PPA, no plano plurianual, que daqui a 4 anos ele tem que ser revisado, não é isso? Então, a gente sabe, nós bem vereadores, que o problema de tudo depois do plano ser aprovado é que realmente Luminárias precisa ter um passo maior na distribuição de água. Os vereadores, nós políticos, sabemos que alguns pontos do município precisam ser revisados urgentemente, salvo que muitos deles já foram detectados com vários pontos que já melhoraram a falta de água. Porque o momento que se passa hoje, que os reservatórios estão cheios, né, pelas fotos, pela a chuva aí que passou pouco tempo, a cidade toda tem água. Então os vereadores têm menos cobrança. Mas daqui uns dias que começa a seca, começa o problema de água realmente dentro do município de novo. Então, ali se torna todo de uma parte burocrática de população cobrando, o bairro tal faltando água, e ali por diante vai. Eu acho que tem que ter alguém para dar os primeiros passos. Tudo se tem que ter o primeiro passo. Tem o tratamento hoje, né, a ETA já foi um grande passo, mas ela precisa funcionar. Bem, o prefeito disse, não adianta nada você construir o hospital se você não tem o médico, as máquinas, as ambulâncias. Então, não vai adiantar. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que ser inteligentes de acertar os pontos, né, práticos do projeto
e, eventualmente, junto com a prefeitura, na parte administrativa e contábil, que vê o que é viável para tomar a decisão da distribuição de água no município. Seja por uma concessão, né, muito bem explanado pelo vereador Antônio Vitor, né, que é um vereador realmente que está a par de todo o processo e sabe de todo o processo que o prefeito já tentou, já foi explicado para ele não repetir, que hoje não é viável. Porque às vezes fala assim, mas dava para fazer. E o momento político, ele muda muito. Alguma gestão do prefeito, às vezes a prefeitura tem um dinheiro, né, naquele momento, no período político ali, para poder fazer aquele trabalho realmente no município. Mas igual hoje, todo mundo sabe que os municípios não têm condições de aumentar números de funcionários na folha e não tem condições mínimas pelo orçamento que onera a prefeitura de tocar uma ETA. Isso é notório, isso é claro, né, para nós vereadores, muito apresentado o seu trabalho, bem apresentado. Então, é um outro caminho que nós temos que achar. Eu acho que o prefeito está tomando uma posição rápida porque a população tem cobrado isso da gente. A gente não adianta fugir, querer despistar, que não, vou me empurrando. Como se ele disse, o prefeito disse, se ele quiser que passe mais um ano, tudo bem. Mas eu espero e tenho certeza que a população quer algo melhor. Né, hoje a gente passa aí por momentos que todo mundo dá notícia pelas tecnologias, coisas nos jornais, tudo falando. Realmente é mudanças. Tudo, a vida da gente, as transformações tem que passar. E o município tem que estar preparado que em algum momento essa transformação tem que passar, que é sobre o tratamento de água. Não é verdade? Então a gente tem que analisar algumas coisas, a gente vai conversando. Eu sei que o senhor está sempre presente, né? E deixo aberto aqui também outras reuniões, se o senhor puder vir, né, senhor presidente? Que a gente for questionando aqui sobre alguns pontos e a gente ir explicando melhor para a população. E desde já te agradeço e pela bela explanação, e eu acho que o projeto realmente ele não tem que ser executado assim que aprovado em 100%, mas linearmente ele vai ser projetado. Exatamente. O Consane está à disposição dos vereadores para participar de quantas reuniões forem necessárias. Se quiser algum tipo de parecer técnico, também a gente elabora. Novamente, nós somos um consórcio que trabalha para o Poder Executivo e também para o Poder Legislativo. A gente só precisa ser demandado, entendeu? Demandando, a gente sempre está aqui em Luminárias, a gente praticamente vem, não toda semana, mas muitas vezes para cá, e estamos à disposição mesmo. Palavra, senhor presidente. Pois não? Estou lendo e relendo aqui, é muita informação. Ô Ivan, parabéns pelo trabalho, interessantíssimo. Eu já li, reli várias vezes essa semana, e eu queria te fazer algumas perguntas, claro. Até porque a gente tem que discutir o plano de saneamento. O Consane hoje atua em 8 municípios, Candeias, Cana Verde, Jaci, Ingaí, Lavras, Luminárias, Nepomuceno e Ribeirão Vermelho. A primeira pergunta. Esses 8 municípios, lógico que alguns eu sei, mas eu quero fazer essa pergunta. O que rege? São o SAI, ETA ou é concessão? A primeira pergunta. Porque aqui a gente pode ver que são cidades maiores, cidades menores. Você acabou de citar aí a situação de Candeias, né? Que vai ter que fazer lá a ETLA. Eu vou fazer as perguntas e depois você vai responder. Pode ser assim? Pode, fica à vontade. Certo. Eu lendo o Plano Municipal de Saneamento Básico, existe a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, que é o ARSAI. O município, caso, lógico que... uma outra pergunta antes dessa. Dessas cidades, você vai me falar todas o plano de saneamento passou pela Câmara e foi aprovado. Se todas hoje têm algum tipo de tratamento. Quero saber sobre isso. Outra coisa, voltando ao ARSAI, caso a gente aprovando o plano de saneamento aqui, e aonde que o município for, a empresa que for, seja a autarquia, o SAI que o município for querer fazer, ou a ETA que está lá parada e requer um custo alto, ou se for uma concessão, celebrando esse convênio com a ARSAI de Minas Gerais, eu estava vendo aqui, pode ter algum tipo de ajuda, celebrando o convênio
financeiramente com o município, independente de ser uma concessão, uma ETA ou um SAI, entendeu? E a última pergunta aqui, eu anotei tanta coisa que, só para me recapitular aqui. É mais ou menos isso aí. E a última pergunta, eu vou te deixar você numa situação um pouco complicada, mas eu quero a sua opinião. Hoje, para um município de pequeno porte, que é Luminárias, em torno de 5 mil habitantes e pouco, o que você sugere? Chega no prefeito e fala, prefeito, sinceramente, para não onerar o município, né, o erário, o que você sugere? Uma concessão, que volte a ETA, que hoje, sem trabalhar, tem uma despesa em torno de R$20 mil por mês só me parece, de reagentes, se o prefeito puder me corrigir, ou SAI, que é uma autarquia. Obrigado. Tá. Vamos por partes, o senhor vai me lembrando. Sobre os municípios do Consane, Cana Verde não tem tratamento, tem ET, não tem. Eles não têm Copasa, eles tratam lá pela administração local. Município de Candeias, eles têm estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, mas também operam de forma administrativa, ou seja, não tem nem autarquia. É a prefeitura, por exemplo, na Secretaria de Obras que faz a questão. E Jaci acabou de fazer a concessão para a Copasa. Hoje ela tem uma estação de tratamento de esgoto que, por incrível que pareça, ficou quase 15 anos sem licenciamento ambiental. O Consane que fez o licenciamento ambiental dela. Eu vou estar configurando só para vocês verem a fragilidade que não é apenas só financeira, é a fragilidade administrativa também. Eles ganharam a estação de tratamento de esgoto da usina do Funil. E Jaci, não sei se vocês todos conhecem, é banhado pela hidrelétrica do Funil. E uma das condicionantes foram lá e construíram uma estação de tratamento de esgoto. Passaram para o município. Hoje a estação de tratamento de esgoto funciona muito mal. E não tinha nem licenciamento ambiental. Lavra, Ingaí, se eu não me engano, não tem nenhum tipo de tratamento, nem de esgoto, nem de água. Lavras tem a concessão da Copasa desde 76. Nepomuceno tem uma estação de tratamento, tem SAAI, tem uma estação de tratamento de esgoto, porém também com defeito. A gente teve que ajudá-los a reformular o projeto, porque o projeto de concessão foi feito, construção foi feita, mas tinha problema. Ribeirão Vermelho tem estação de tratamento de água, não tem estação de tratamento de esgoto pela Copasa. Então esse é o panorama hoje dos municípios do Consane. Com isso, o que a gente vê? Que foi a pergunta que eu acho que o senhor me fez. O que eu aconselharia, correto? Da ARSAI. A ARSAI é a Agência de Regulação de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais. Ela faz a regulação, por exemplo, da política de saneamento de Minas Gerais e é ela que regula, por exemplo, no caso da Copasa, a taxa ou tarifa que a Copasa implementa. Nenhum tipo de tarifação, isso eu quero deixar bem claro, ela pode ser feita de forma singular e pelo executivo. Ela precisa passar por um processo legislativo e regulamentada. Por isso que, a hora que se fala de uma agência reguladora, é tudo aquilo que você vai cobrar ou não do cidadão. Então, a ARSAI, ela não tem a vinculação de execução da política estadual, ela regulamenta. A execução da política estadual foi extinto, não sei se vocês viram, que a Secretaria de Cidades e Integração do Estado de Minas Gerais foi extinta. Lá dentro tinha quem? A Superintendência de Saneamento do Estado de Minas Gerais. E agora onde que ela foi colocada? Na Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, eu achei um tiro no pé, desculpa meu linguagem. Se acabar com uma Secretaria de Política Urbana e colocar numa Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, são questões complexas. Mas a ARSAI, tanto que o ARSAI hoje, por incrível que pareça, ela é ligada em qual Secretaria do Estado? Desenvolvimento Econômico. Então você teve um rompante muito estranho da questão da ARSAI, e a ARSAI não transfere recurso. A única coisa que a ARSAI poderia fazer para o município seria o seguinte:
O município faz um convênio com a ARSAI e ela regulamenta os serviços de saneamento do município de Luminárias. Então, a gente vê isso como algo positivo. Vocês não teriam que criar novos cargos, nem coisas do gênero. Você submeteria ao Estado uma função primária que ela deve fazer. Entendeu? Então, e também, por final, a questão de o que eu recomendaria, depois de tudo que eu vi, depois de todos os panoramas que eu coloquei, eu vejo o seguinte, de forma bem complexa, a questão de quando se fala de concessão de serviço público. Vai ter uma taxa, vai ter. O maior problema que nós verificamos quando se trata de qualquer concessão de serviço público é a elaboração do termo de referência. O que isso quer dizer? Você não pode fazer uma concessão de serviço público sem elaborar um dispositivo dizendo exatamente o que o município quer que a empresa cumpra, quais são as sanções se ela não cumprir e o que o município pode oferecer como garantia. Então é nesse sentido, é nesse momento que, por exemplo, o plano de saneamento é fundamental, que os técnicos da prefeitura, os técnicos da ARSAI, os técnicos do Consan têm que chegar e montar para o prefeito falando assim, esse é um termo de referência que não vai onerar a população de Luminárias e vai trazer de forma quase que em curto prazo para a população. Por exemplo, a ARSAI, que eu acabei de falar, que é uma agência reguladora de serviços de saneamento, em 2018, criou, exatamente pelo fato das questões que a Copasa é abusiva, não é abusiva e tudo mais, ela criou exatamente dentro de uma resolução o seguinte contexto. Se o município que tiver concessão com a Copasa tiver plano de saneamento básico aprovado em lei, conselho de saneamento e fundo municipal de saneamento, 3% da questão mensal de água e esgoto, ou seja, faturamento da Copasa do mês, 3% pode ser destinado ao município. Ou seja, a Copasa teria a possibilidade de retroalimentar o sistema de saneamento do município. Quem fez isso? A ARSAI. Então, por isso que eu falo, é muito complicado eu chegar assim falando, olha, sim ou não. Eu faria a sugestão do seguinte, faz um tempo de referência assim, muito bem apurado, muito bem elaborado, chama as empresas para uma negociação direta. Fala, é isso. Por quê? Mas você está tendencioso? Não. Depois você faz uma concorrência pública, porque hoje você tem que fazer uma concorrência pública. Esse termo de referência é o que permite qualquer empresa vir e ver. E quando você coloca isso, você coloca assim, pode ser de 10, 15 anos, mas você pode fazer um ponto de retorno de 30. Mas fazendo dentro desse termo de referência, renovações contratuais de 5 em 5 anos para questões de indicadores. Eu vou colocar um indicador nesse termo que se a empresa não cumprir, ela vai pagar uma multa. Qual que é a multa? 50% do faturamento. É aí que você trava. Então, por isso que eu coloco. Falar de forma muito dualística, assim, ou é direto ou não, eu acho ruim estar pensando nisso. Agora, eu sou categórico. Um termo de referência que sirva para contratação ou até para administração direta, porque o mesmo indicador é o que a população precisa. Independente se for administração direta, independente se for concessão, eu acho que é aqui que a gente deveria estar atuando. De forma bem plena, pegar tudo, colocar bem, sanção, indicador, prazo, tudo. E isso que nós estamos à disposição para ser feito. E é isso que a gente evitou, por exemplo, de Jaci fazer. E Jaci foi feito o quê? Chegou um pacotão da Copasa. O que a gente fez? Pegou, rascunhou, falou, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não é legal, isso aqui tal. Então, desse jeito que a gente está tentando mudar. Porque a fragilidade econômica do município, vereador, é complicado. E eu coloquei, o serviço é continuado. Entendeu? E até para a questão de transferência da população, existe na própria ARSAI questões de cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade social, uma vez cadastrado pelo município, não pagam a conta de água. Entendeu? Então, assim, existem vários mecanismos. O que eu acho que não pode ser demonizado é, não, concessão, não. Concessão, por que não? Administração direta, por que não? Por isso que eu acabei de falar,
3 sistemáticas de modelagem, apresenta ao Poder Executivo, apresenta ao Poder Legislativo, se quiser convoca uma nova reunião com a população, e aí se faz. Agora, eu negar uma ideia simplesmente porque eu acho que é ruim, desculpa, eu acho ruim. Eu, como administrador público, como servidor público, eu não posso fazer, eu só posso me basear em questões objetivas. Discricionariedade, nós não podemos fazer. Entendeu? Por isso que eu coloco aqui. Para mim, se eu fosse aconselhar o prefeito Hudson, seria: faça um termo de referência bom, porque aí o senhor vai ter metodologia mesmo para definir o que é melhor para o município. Com certeza é o que a gente mais quer, aliás. Por quê? Por que a gente quer? Porque a gente gosta exatamente de pegar em minúcia, fazer minúcia. É pegar o plano de saneamento, nessa questão específica que está sendo altamente debatida aqui, e levar num nível que você vai ter, olha, vamos, hipoteticamente, não estão falando que seja melhor, vai ser concessão. Você vai ter um nível de indicador tão severo que você vai conseguir fiscalizar a empresa. Porque aí depois ninguém vai falar: ah, não, mas a empresa não cumpre. Não, está aqui. Entendeu? O que nós fizemos? A própria Camari, empresa de coleta seletiva de Ijaci, chegou falando: precisamos de subsídio público. O que nós fizemos? Beleza, são catadores em situação de vulnerabilidade, só que nós entendemos o seguinte: o dinheiro público tem que ser bem gasto. Então, se a gente colocou indicador. E o que esse indicador fez com que elas fizessem? Estão correndo atrás. Estão cada dia mais. Estão querendo o município aumentar a demanda delas. Ah, mas você foi cruel? Não, eu estou seguindo ditames da administração pública. Onde você tem que ter o quê? Indicadores de fiscalização se o serviço está sendo bem feito. Porque se não tiver, como qualquer serviço... Se você contrata um serviço particular, ele não é bem feito, o que você faz? Você corta, você sai. É a mesma lógica quando se fala em questão de dinheiro público. Aliás, é uma lógica até maior. Você tem que ter um cuidado ainda maior. Então, seria isso. Desculpe me alongar na resposta. Pela ordem, senhor presidente. Ivan, boa noite. Então, resumindo, né? Primeiramente, o plano tem que ser aprovado, para depois tomarmos, né, minuciosamente os outros temas. A água, o plano, na verdade, o pessoal às vezes compreende só como a água. Só que a gente tem que saber que tem questão do esgoto, dos resíduos. Aqui no Luminárias, o único que está em andamento é os resíduos, né? Sim. E mesmo assim, o de construção... Desconstrução a gente está trabalhando. A gente está com um projeto bem interessante, mas, pelo menos, diferente de outros municípios, eu tenho que fazer sempre alusão, gente. Luminárias existe um local de disposição de resíduos da construção civil. Nem Lavras tem direito. A gente licenciou Lavras agora. Então, assim, resíduo da construção civil é um resíduo complexo que, pelo menos, o Luminárias já está anos-luz de Ijaci, de Cana Verde, de Candeias, de Nepomuceno. Então, assim, boas coisas também têm que ser colocadas. Então, dos 4 temas, né, os resíduos já está bem adiantado. Claro que precisa melhorar, mas está bem adiantado. E a população tem que entender que um dos principais também é a questão do esgoto. Nós estamos acabando, né, com nossos rios, nossos córregos aí, os peixes, né, a gente que tinha antigamente, hoje em dia, muitos pescadores já se falam que não tem mais. Então a população tem que compreender que não é somente a questão da água. A questão da água, muitos ainda falam ainda que Luminárias tem água para abastecer 3 cidades luminárias. Mas a questão da forma que é conduzida, né, o abastecimento, a questão de desperdício, né, que ainda não é monitorado. Mas, primeiramente, então, o plano tem que ser aprovado, sim, a população tem que entender, para a gente dar outros passos em questão dos outros meios do plano. A questão de aprovação do plano, como é que eu posso dizer sobre uma fase de descontração? Uma vez aprovado o plano, a gente vai ter que trabalhar igual um maluco, porque aí a gente vai ter o quê? Indicador para entregar. Tony vai ligar, o cara está aqui, Tony. Então, assim, só no momento de descontração, vocês me perdoem, mas sim, o plano é fundamental para ser pensado em qualquer outro tipo de política. Não, muito obrigado. Obrigado. Pela ordem. Pois não? O senhor Ivan, eu quero agradecer ao senhor da explanação que o senhor fez, que às vezes a gente fica questionando muita coisa sem conhecimento. Eu sou uma pessoa que vê esses córregos que o senhor está vendo aqui,
praticamente morto, a gente tomava água lá. Em pouco tempo, olha o que aconteceu, uns 30 anos para cá. A nossa geração, nós, como diz, voltando, tomamos água pura lá e só destruiu. Então, o maior problema que o senhor vê aqui, a população deve estar até questionando. Nossa, pensei que ia falar da Copasa, então achou que o senhor ia falar alguma coisa do Copasa. Inclusive, Luminárias tem mais ou menos aí uns 2.000 e poucas residências, deve ser por aí, né, senhor? Uns 2.000 e poucas residências. O meu amigo Prênio lá, vereador, ele falou das cidades aí vizinhas, por exemplo, São Bento, Sejingaí, que é mais, somos maiores pouco, a média da Copasa. Eu tenho uma residência em Lavras e vejo que o mínimo, a casa fica fechada, está uma faixa de quase R$40. E cobra tratamento de esgoto e às vezes nem sempre tem também. Você veja o córrego lá, Água Limpa, né, que abastecia a cidade. Agora a minha pergunta é a seguinte, eu fiz uns cálculos assim, pensando, Copasa, mas já explicou o vereador Antônio lá, que já foi feito um estudo técnico lá, que dessas coisas é mais viável. Mas nós temos uma estação aqui que é a ETA. Igual falou, tá, a parte física, né, para pôr em funcionamento depende de outras coisas. Para pôr a ETA em tratamento, até que vamos supor que o custo não é tão caro, porque se a gente cobrar água do nosso município, que às vezes dá. Mas, hoje, devido às leis, todo município tem obrigação com esse plano de tratar do esgoto, certo? Isso vai obrigar o município. O Ministério Público vai vir em cima, como já está pressionando aí o município. Esse tratamento de esgoto, falando em números, deve ser bem mais caro que o tratamento da água, né? Se o senhor puder explicar aí para nós. Sim, a estação de tratamento de esgoto, 400 mil, né? 400 mil a instalação, manutenção, né? É bem mais caro. É 400 mil a implantação, entendeu? Agora, o problema não é a implantação, o problema é a manutenção. A manutenção é extremamente onerosa, porque você tem que ter um cuidado muito sério com essa tecnologia e ela não pode falhar. Uma questão de falhar, ela para. Exemplo, município de Candeias. O município de Candeias construiu uma ET. Chegou determinado momento, por questões, não vou me ater, parou. Aí o que resolveram? Não, é melhor fechar a ET do que ter uma ET em mau funcionamento. Então seria isso. E são serviços similares no sentido seguinte, são tratamentos de água, que é aquele esgoto que é água, mas elas são severas. A manutenção é severa. Sr. Ivan, outra coisa que eu notei, por exemplo, a nossa população cresceu muito pouco. E daqui 20 anos, pelo que eu estou vendo, vai umas 500 pessoas a mais, pelo que estou vendo. Mas o pessoal vai falar, ô vereador, mas se a população vai crescer tão pouco assim, daqui 20 anos, será que já precisa pôr Copasa aqui? Será que precisa cobrar? Mas o que eu estou notando, que nem em 20 anos, também em pouco tempo, a população pode crescer pouco, mas os danos aos nossos córregos, nosso rio, vai ser muito além disso. Se não continuar do jeito que eu estou vendo aqui, daqui a um tempo, até o Ringaí vai estar igual ali. Sim, eu pego uma fala que o senhor fez. Só cumprimentando o senhor, foi muito boa essa explanação para a gente tomar conhecimento, que acha, não, só pôr água, né? Então tá. Eu sei que, igual o senhor falou aí, de um jeito ou de outro, a população luminarense, até que fugir um pouquinho, quero convidar vocês aqui, que hoje, daqui uns dias, vai começar a falar sobre o Copasa ou outro órgão, para vocês virem à reunião aqui, para se inteirar melhor, para não ter uma justificativa, né? Mas de um jeito ou de outro, quero falar ao povo de Luminárias, ao povo de Deus, a água vai ter que ser cobrada de um jeito ou de outro, que não tem como mais tratar essa água. Não é só pôr o remédio lá, igual o senhor falou. Construir a parte física até que é fácil, mas a manutenção ela é muito cara, né? Com certeza. E voltando, repetir,
as leis, o Ministério Público vai cobrar mesmo de todos os municípios, né? Já está cobrando. Já pressionando aí. Já está Então, cobrando, não é público. Por enquanto, muito obrigado. Obrigado. Senhor Ivan, a gente queria agradecer o senhor, né, pela essa explanação, essa ótima reunião que foi aqui hoje. Acho que ficou muito bem esclarecido a todos aqui, né? A gente coloca a Câmara aqui à disposição, quando precisar, estamos aqui, Sim. viu? As portas estão abertas. Olha, Eu acho que todo mundo ficou, até acho que, tipo assim, luminárias, o povo cobra muito, mas hoje deveria estar mais lotado nessa parte aqui que não está. O povo cobra demais da conta, mas o número, a gente vê que é de pequenas pessoas aqui, né? Deveria ter mais gente, mas agradeço esse pessoal que está aqui, a todos estão aqui, né? E me coloco aqui à disposição. Sim. Só pegando também, presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter elaborado, principalmente a equipe técnica do Consane, que é a Daniela, nossa engenheira sanitarista, a Ellen e o Guilherme, são excelentes profissionais. Sem eles, eu acho que não teria feito essa questão da concepção do plano. Agradecer ao prefeito Hudson e ao vereador Antônio por dar a oportunidade de a gente desenvolver o plano, confiar no Consane para desenvolver o plano, e dizer que a gente também está aberto para qualquer cidadão que quiser fazer uma pergunta, qualquer vereador, e dizer que o plano ele é um marco teórico que vai subsidiar todas as questões. Então, muito obrigado. A gente está sempre à disposição para o que for preciso para a administração de luminárias, inclusive para os cidadãos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, porque seria interessante, já para você legitimar isso, você falou que o Consane está à disposição de todo mundo, deixa para a população um contato. Sim. Do Consane. Eu peço, por favor, o Consane ele tem um site, é o www.consane.mg.gov.br, e o nosso e-mail é contato@consane.mg.gov.br. Se alguém viu pela rádio ou pela transmissão via Facebook, rede social, se quiser fazer uma pergunta, é só mandar para a gente, que a gente vai ter toda a tecnicidade de responder. Então, a gente está aberto mesmo a não deixar ninguém de luminárias desprovido de qualquer explanação técnica sobre saneamento. Pois não? Pela ordem, eu gostaria, viu, Ivan, de agradecer essa sua explanação, que foi ótima, entendeu? Muito obrigado. Eu acho que é baseado nisso aí que a gente tem que tomar um caminho de progresso, né? De futuro para os nossos filhos, futuro para os nossos netos, futuro para os jovens luminarenses, futuro para a cultura, que eu volto a falar, é baseado nessa conversa. Nós não podemos trazer para cá questões, entendeu? Eu acho que o mais importante é olhar o objetivo, que é luminárias, entendeu? E esse sempre foi meu ideal. Então eu vou, de uma maneira ou de outra, trabalhar, entendeu? Para que seja dado o chute inicial, certo? Seja com esse projeto, com esse plano que tem aqui, e, consequentemente, o que vier depois. Não tenho dúvidas de que aquilo que eu estou tentando implantar, juntamente com o Legislativo, certo? É uma coisa que, para luminárias, será benéfico, será ótimo ao longo do tempo, certo? Não acontece de hoje para amanhã, mas lá na frente, nós temos certeza que vai ser ótimo. Ok? Um grande abraço. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado a todos. Satisfeito todo mundo aí, né, pessoal? Todo mundo falou, todo mundo fez as perguntas. Agradeço a presença de todos, em especial do ilustre prefeito municipal. Informo que a ata dessa sessão será lavrada pelo presidente da Câmara e declara encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.